Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai desvendar um sistema de crenças esotéricos fascinante e super complexo. A ideia é pegar todos esses conceitos místicos profundos e traduzir tudo de uma forma bem clara e direta. Assim, mesmo quem nunca ouviu falar do assunto vai conseguir entender a lógica e a arquitetura espiritual que estão detalhadas lá nos textos de origem. Nós vamos mapear, passo a passo, o que é conhecido como a Grande Fraternidade Branca. Quem está guiando a evolução espiritual da Terra? Essa é uma daquelas perguntas que move escolas esotéricas e pensadores há séculos, e é, na verdade, a premissa central de todo o material que estamos analisando hoje. Os textos propõem algo bem intrigante, a existência de uma organização cósmica oculta, que age ali nos bastidores, guiando ativamente o destino e o desenvolvimento da humanidade. Segundo essa visão, nós não estamos sozinhos no universo, mas sim inseridos num projeto gigantesco e milimetricamente orquestrado. Para entender como tudo isso funciona, nossa análise vai seguir este roteiro rápido. 1. O que é essa fraternidade? 2. Origens e o Projeto Terra. 3. A estrutura dos 7 raios. 4. Quem são os mestres? 5. Práticas e conexões espirituais. E por fim, 6. O destino, a nova era. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1, afinal, o que é essa fraternidade? As fontes que a gente está examinando descrevem essa fraternidade basicamente como um gigantesco comitê de supervisão. Em termos bem simples, para ficar fácil de visualizar, dá para imaginar uma verdadeira ONU cósmica. Trata-se de um grupo formado por seres de luz e a missão principal deles é promover e monitorar o desenvolvimento espiritual do nosso planeta. A ideia é garantir que a Terra, com todas as nossas turbulências e densidades, não saia dos trilhos no seu percurso evolutivo, mantendo tudo alinhado com leis universais maiores. E quem compõe esse imenso comitê diretor? Nas fontes, eles são chamados de mestres ascensos. E para traduzir isso sem jargões, eles não são deuses distantes, inatingíveis ou alheios aos nossos problemas diários. Na verdade, eles são vistos como humanos que já se graduaram. Eles viveram aqui, tiveram corpos físicos e enfrentaram as mesmas dores e atribulações que todo mundo enfrenta. Eles aprenderam as lições necessárias e, por isso, são considerados verdadeiros PhDs em assuntos da Terra, com uma empatia gigantesca pelas lutas humanas. Entrando na parte 2, as origens e o tal do Projeto Terra. A escala de tempo e espaço que o material apresenta é simplesmente massiva. A fundação dessa fraternidade aqui na Terra teria rolado em um passado muito remoto, há milhões de anos. Os documentos contam que o planeta passava por uma crise vibracional tão forte que corria o risco de ser dissolvido. Foi aí que um ser de luz vindo de Vênus, chamado Sanat Kumara, assumiu a missão de resgate. A sede vibracional desse grupo ficaria num templo etérico, chamado Shambhala. E olha só, isso é só um pedaço da história. Os textos dizem que existem umas 70 fraternidades como essa pelo universo afora, trabalhando lado a lado com comandos estelares e confederações intergalácticas, como a missão de Orion. É literalmente uma rede intergaláctica de apoio. O que nos leva à parte 3, a estrutura dos 7 raios. O material base afirma que tudo no universo é formado por raios divinos. Dá para pensar neles como grandes departamentos de energia, cada um focado em qualidades específicas e gerenciado por um diretor, chamado de Shohan. O raio 1, azul, administrado por El Morya, traz a força, a vontade e a proteção. O raio 2, dourado, do mestre Confúcio, é totalmente ligado à sabedoria e à iluminação das mentes. O raio 3, rosa, sob o comando da mestra Rowena, foca no amor incondicional e na tolerância. E o raio 4, branco, do mestre Serapis Bey, trata da pureza, arte e ascensão espiritual. É uma divisão bem metódica de especialidades. Completando essa vasta grade curricular cósmica, a gente tem os outros 3 raios. O raio 5, verde, do mestre Hilarion, é o departamento dedicado à cura, à ciência e à verdade. O raio 6, rubi, liderado pela mestra Nada, foca na devoção e na paz. E claro, o muito famoso raio 7, violeta, sob os cuidados de Saint-Germain. Esse raio é focado na transmutação e na liberdade. A chama violeta é descrita quase como um solvente universal, capaz de dissolver energias negativas e traumas do passado, transformando tudo em luz. É muito interessante ver como cada aspecto humano, da saúde até a diplomacia, possui um suporte energético específico nessa filosofia. Vamos para a parte 4, quem são os mestres?
A literatura cita dezenas de figuras históricas e mitológicas, mas a gente pode focar nesses dois grandes exemplos para entender bem a dinâmica do grupo. Saint-Germain é apontado como o grande diretor do nosso momento atual, a chamada Era de Aquário. Ele é considerado o mestre da alquimia espiritual. E aqui, a alquimia não é transformar metal em ouro, mas sim a capacidade interna de transformar situações difíceis em sabedoria. Já Serapis Bey, o diretor do Raio Branco, possui uma conexão super profunda com a antiguidade. Ele é descrito como um rei e sacerdote na civilização da Atlântida e mais tarde como um arquiteto de templos no Egito e na Grécia. O detalhe mais intrigante que essas fontes trazem é que esses mestres não operam isolados lá longe no universo. A literatura afirma categoricamente que eles influenciaram e estruturaram as grandes religiões e movimentos filosóficos do mundo ao longo de todos esses séculos. Eles atuariam ali silenciosamente nos bastidores da história. O papel deles seria servir como uma ponte, como tradutores entre hierarquias celestiais elevadíssimas e a humanidade comum, adaptando a mensagem para a cultura e a linguagem de cada época. Avançando para a parte 5, práticas e conexões espirituais. Se essa estrutura toda existe, a grande pergunta é: como uma pessoa comum pode interagir com ela? Dentro desse sistema, a palavra falada tem uma força gigantesca. O uso de decretos que começam com "eu sou" não é visto apenas como uma oração passiva, mas como uma verdadeira tecnologia espiritual ativa. Afirmar algo associado ao "eu sou" é, segundo os textos, dar um comando direto que aciona a nossa própria centelha divina. É uma ferramenta super prática para o dia a dia, para limpar bagagens e quebrar limitações. E para que esse contato com as hierarquias seja seguro, os textos estabelecem um protocolo claro. É tipo um roteiro de segurança em um laboratório antes de manipular substâncias potentes. Primeiro, cria-se o escudo de proteção ao redor do praticante usando a luz azul. Depois, vem a ativação do amor no coração com a chama trina, seguida de uma conexão com a essência divina do Eu Sou. Daí, aplica-se a chama violeta para fazer aquela limpeza total de energias densas, e tudo finaliza com uma grande invocação em prol do planeta inteiro. É uma prática muito sistemática e altamente focada no bem coletivo. E, finalmente, a parte 6, o destino, a nova era. O que nos leva ao encerramento dessa jornada? Qual é o objetivo final de toda essa instrução e suporte cósmico? O material descreve um processo bem intenso pelo qual a gente estaria passando agora mesmo, chamado de transição planetária. A Terra estaria saindo de um passado muito denso e entrando numa região espacial chamada Cinturão de Fótons, que seria uma zona de altíssima frequência. Atravessar isso provocaria o que eles chamam de um salto quântico, um avanço rápido na consciência humana, elevando o planeta para uma nova dimensão de paz mútua. E para ajudar as pessoas a não se perderem durante esse período de transição acelerada, novos recursos estariam sendo entregues à humanidade o tempo todo. O sistema de cura chamado Fractais, do mestre Serapis Bey, é um excelente exemplo mencionado nas fontes. Ele é descrito como um método prático, feito por humanos e para humanos. O foco não é criar novos gurus intocáveis, mas sim dar autonomia para que as próprias pessoas lidem com seus bloqueios emocionais de forma independente, funcionando na frequência do amor incondicional. Ao longo dessa análise, a gente decodificou a ideia complexa de uma verdadeira universidade espiritual zelando pela Terra. Mas os próprios textos concluem que o milagre maior não vem de fora, ele não vai ser imposto por nenhuma hierarquia. Tudo depende do livre-arbítrio, das escolhas diárias e da capacidade humana de amar. Então a grande reflexão que fica é a seguinte: considerando a possível existência dessa vasta rede de apoio cósmico, qual é o impacto real da nossa própria evolução de consciência na criação dessa nova era aqui e agora? Fica aí o convite para aprofundar essa busca. Até a próxima!